Eu estava pensando, geralmente quando chega no final do ano, nós ouvimos muitas pregações de incentivo, coisas que você tem que planejar. Algumas igrejas distribuem um projeto de vida para o ano futuro, né? E existe aquela expectativa de que sempre o ano que vai entrar, ele vai ser bom, Deus pode realizar um milagre. Então nós vemos sempre na virada de ano, nas mudanças, nós vemos as pessoas com grande expectativa. Então eu vim hoje aqui com uma grande expectativa. Só que não é nada dessas coisas que eu falei, a expectativa do meu coração. Então no decorrer da leitura da palavra e da pregação, eu vou falar a grande expectativa do meu coração que eu tenho para com você. Então vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos fazer uma leitura do versículo 15 até o 23. Efésios 1, 15 a 23. Então abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23. Posso ler? Você já abriu, já localizou esse texto aí? Então quero que você preste bastante atenção. Olha, durante 20 anos eu li coisa na palavra de Deus que eu pensava que entendia e não entendia. Mas um dia, pela graça de Deus, os olhos do coração são iluminados. Por isso que eu amo muito a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus toda, mas principalmente essas verdades que Paulo trouxe por revelação dada por Jesus Cristo. Então tem coisas que demoram anos para que elas sejam iluminadas dentro de nós. Você pode ter ouvido tanta coisa, você pode ter ouvido tanta pregação, e certos assuntos ainda dentro de você são obscuros, não são reais. Apesar de estar aqui na palavra de Deus e você ter até lido e ouvido, muitas vezes ainda eles não são vivos dentro de nós, não são reais. Os olhos do nosso coração ainda não foram abertos, iluminados, né? Então, irmãos queridos, né? Então muitas vezes, olha, cada vez que eu venho aqui pregar, eu tenho uma expectativa de que os seus olhos espirituais vão ser iluminados. Você vai enxergar alguma coisa mais profunda. Que às vezes você vem assim, você vai ouvir uma mesma pregação, mas de repente lá dentro no seu espírito vai abrir uma luz. Você vai enxergar um texto que estava na tua cabeça há anos, de uma forma viva, de uma forma diferente. E teu coração vai ficar aquecido com essa verdade, né? Então, essa é a expectativa do meu coração. Então vamos ler, versículo 15 de Efésios capítulo 1. Por isso também eu, Paulo falando, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. A fé em quem? No Senhor Jesus. E o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo ouviu a fé e o amor que tinha no coração deles. Então Paulo começou a orar por eles, E o que Paulo pedia em favor deles? Olha lá, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, uma tradução está, vos conceda, vos faça ver no vosso conhecimento. Como eu uso atualizada está assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda no seu entendimento, o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o que Paulo está pedindo.
iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Deus querido, Deus profundo, estamos na tua presença. Assim como lemos, venha iluminar os olhos do nosso coração. Aquele cego, quando o Senhor diz: que queres que eu faça? Aquele cego disse: que eu torne a ver, ou que eu veja, Senhor. Nós queremos te pedir isso também, de uma forma bem simples. Nós queremos ver. Nós queremos ver, Senhor, orando pela fé, crendo em nome de Jesus. Fala assim: amém. Se você for observar do versículo 1 ao 14, nós lemos o 15. Você vai ver que Paulo falou coisas tão grandes, tão profundas. Ele falou das bênçãos com as quais Deus já nos abençoou em Cristo nos lugares celestiais. Ele falou que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Falou que nós somos predestinados em Cristo para a adoção de filhos, segundo a vontade de Deus. Ele falou que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. No versículo 7 ele falou que nós já temos a redenção pelo sangue. Já fomos redimidos, tirados do cativeiro pelo sangue. E fala que Deus derramou abundantemente tudo isso sobre nós. Ele fala a respeito do mistério de Deus, de convergir todas as coisas centralizando Cristo em tudo. Ele fala que nós fomos feitos herança de Deus. Ele fala que nós fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma garantia, um penhor até o resgate da propriedade. Ele fala coisas tão profundas que às vezes você lê isso por cima e não entende. Aí depois vem um peso no coração dele. Ele é um apóstolo com revelação de Deus. Um apóstolo maduro que viu Jesus Cristo. Foi separado exclusivamente por Jesus Cristo para receber a revelação do Evangelho da graça de Deus. Escreveu metade do Novo Testamento. Nenhum outro dos apóstolos foi tão profundo. Até Pedro, quando se refere aos escritos de Paulo, diz que Paulo escrevia coisas difíceis de se entender. Pedro reconheceu que Paulo era profundo no que escrevia. Ele diz que Paulo escrevia coisas difíceis de se compreender, que os incautos e os indoutos torciam. Então Paulo foi alguém assim. Paulo foi uma pessoa que foi arrebatada até o terceiro céu, ouviu coisas que ao homem não foi lícito contar. Então é alguém que conhece profundamente o Evangelho. Não é alguém que está no oba-oba e receba, dando show, buscando glória de homem. É alguém profundo que escreveu metade do Novo Testamento. Depois que ele fala dessas verdades gloriosas, lhe vem um peso no coração. Será que eles estão entendendo tudo isso que eu estou dizendo? Será que eles compreendem o que é ser abençoado em Cristo?
com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Será que eles entendem que eles foram conhecidos antes da fundação do mundo e predestinados por Deus? Será que eles entendem isso? Será que eles entendem o que é uma escolha de Deus? Será que eles entendem o que é ser selado com o Espírito? E o Espírito é o penhor, a garantia da herança. Até hoje tem gente que não entende isso. Depois que ele vem isso na mente dele, então só resta uma coisa ele fazer. Eu vou orar. Eu vou orar. Ele sabe que aqueles que vão ler aquilo que ele escreveu talvez não entendam a profundidade daquilo que ele está dizendo. Ele sabe que talvez esses leitores ainda são ingênuos na fé. São pessoas que não cresceram, são pessoas levadas ao redor por todo vento de doutrina, acreditam em qualquer coisa. Ele sabe que muitos ainda ali são muito infantis na fé, não sabem discernir o que é e o que não é. Então só resta uma coisa que vai consolar o coração do apóstolo. Eu vou orar. Eu vou orar. Às vezes fazer coisas não resolve. Mas aquele que crê, quando para um pouquinho para orar por alguém, orar pela igreja, ele sabe que Deus vai entender o coração dele. Então só restava orar. Então Paulo escreve aqui uma oração que ele faz. Ele é um apóstolo que tem um peso no coração. Ele quer que as pessoas entendam a verdade. Ele quer que as pessoas sejam profundas na verdade. Tenham uma visão profunda da verdade. Ele também sabe da dificuldade de cada um de chegar numa maturidade. Então ele vai orar. Agora ele não vai orar como a gente vê as pessoas dizendo: oh, Deus, dá isso, dá aquilo, e sai demônio, e vai aquilo, e dá casa. Não, a oração dele é a oração de um apóstolo. Ele conhece a necessidade da pessoa. Então, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há no Senhor Jesus Cristo, o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças. Ele agradecia a Deus por aquelas pessoas, de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então imagina o apóstolo Paulo orando em favor dos Efésios, um homem com coração contrito, com revelação do Evangelho. O que mais governava o coração do apóstolo Paulo não era o seu interesse próprio, não era conquistar coisas para si, para sua avareza, não era ter um nome ou ser reconhecido por alguém. O que governava o coração dele era o quanto a igreja entende a verdade, o quanto de revelação as pessoas estão tendo, o quanto o povo está crescendo no Espírito, o quanto o povo entrou no Evangelho, assumiu a verdade, vive a verdade, vê a verdade. Era isso que governava o apóstolo Paulo. Então, o que ele está orando? O que ele está pedindo para Deus em favor do povo? Ele sabe que tem gente doente, ele sabe que tem gente desempregada, ele sabe que existe necessidade, mas ele está orando por uma necessidade muito acima, muito maior do que as coisas humanas. Então ele vai dizendo: faço menção de vós nas minhas orações. E o que Paulo pedia? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda no seu entendimento, no seu espírito, no seu coração, de acordo com a tradução que você tem. Mas vos conceda o quê? O que Paulo tem anseio, está conversando com Deus, para que Deus concedesse, operasse no coração deles. Olha lá. Vos conceda espírito de sabedoria, ou vos conceda no seu entendimento sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação do quê? No pleno conhecimento do próprio Deus. Então Paulo está dizendo: Pai, concedas lá no espírito deles, lá dentro deles, revelação, sabedoria, para que eles tenham um pleno conhecimento de Deus. Paulo não está orando por coisas que vão se acabar, mas por coisas que vão permanecer. Então Paulo está dizendo: Deus conceda lá dentro deles
sabedoria e revelação, para que eles tenham um conhecimento teu, um conhecimento de Deus. Então, esse é o anseio do meu coração hoje, nesse último culto, que eu vou orar por vocês a respeito disso. Veja bem, meus queridos, você pode ler certas coisas, você pode estar anos na igreja, ouviu muitos textos, mas nunca viu a verdade desta palavra. Está na tua cabeça, você até memorizou. Sei lá de onde você veio, o que injetaram dentro de você. Mas quando aquilo lhe é revelado, quando aquilo se abre dentro de você e você vê no seu espírito, então aquilo se torna uma coisa viva, real, marca você por dentro e nunca mais será esquecida aquela verdade. Então lá dentro de nós, no nosso espírito, que eu passo a ter revelação da verdade do Evangelho, passo a ter um conhecimento de Deus, passo a ter uma visão viva da palavra de Deus. E quando isso acontece, a palavra se torna vida dentro de mim, vida dentro de mim. E a partir daquele momento eu nunca mais serei a mesma pessoa. Por quê? Porque aquilo se tornou vivo, se incorporou. Aquilo me marcou no espírito, aquela verdade. Você entende o que eu estou dizendo? Então Paulo está pedindo isso, conceda, Deus opera dentro deles, para que eles venham ter revelação, sabedoria, conhecimento de ti mesmo. De ti mesmo, de quem tu és, da grandeza de quem tu és. Porque se eu não tenho revelação da verdade, eu posso falar para você, ó, Jesus te libertou, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Você vai olhar para mim e falar assim, pastor, fala que ele me libertou. Mas eu sinto isso aqui que me prende. Não pode ser verdade. Se você não tiver revelação, o pastor fala que ele me libertou do império das trevas. Mas eu não sinto que eu fui liberto do império das trevas. Eu acho que eu sou meio preso pelo diabo. Você vai acreditar nisso, porque você sente isso. A palavra ainda não é viva e real dentro de você. Não lhe foi revelado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então Paulo queria que isso acontecesse dentro do coração. Olha a leitura, continua a leitura. Eu vou ler o 17 de novo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Agora olha lá. Iluminados os olhos do vosso coração. Então, ele fala de uma iluminação interior, olhos do coração, do nosso espírito, algo que se abre lá dentro de nós e é iluminado, e a gente passa a ver. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é uma historinha que eu estou dizendo, é verdade, está aqui, ó. Iluminados os olhos do vosso coração. Para que iluminar os olhos do meu coração? Para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para você saber o que é ser uma pessoa chamada por Deus, uma pessoa que entendeu o Evangelho, uma pessoa que vê o Evangelho, o que é ser um filho de Deus, justificado, liberto, redimido, não é? Só com os olhos do coração iluminados, para que vocês possam saber a esperança do que é ser. Você sabe o que é ser um crente de verdade? O que é um nascido de novo de verdade? Ele é um filho de Deus liberto, redimido. O diabo não tem poder sobre a vida dele. Ele já foi transportado para um outro reino. Está nas mãos de Deus e ninguém o arranca dali. Agora quem acredita nisso? Nem diabo, nem macumba, nada arranca ele dali e nada toca nele, porque ele é de Deus. Agora quem acredita nisso? Mas quando os olhos do coração é iluminado, você sabe, eu sou um filho de Deus e Deus não tem filhos escravos. Eu já trago a natureza espiritual eterna no meu coração. Fui arrancado da escravidão, transportado. Sou selado com o Espírito Santo, está dentro de mim agora. Eu entro nessa verdade do Evangelho. O Evangelho, a terra prometida, que lá do Velho Testamento era uma terra física,
onde emanava leite e mel, tinha os inimigos lá, eles tinham que desapossar os inimigos, entrar lá, e mesmo assim eles não tiveram descanso, não conquistaram a terra inteira. A terra prometida no Novo Testamento é o Evangelho, é o que Cristo trouxe, as novas de grande alegria. Então, assim como eles tinham que entrar e pôr a planta do pé lá, explorar e viver na terra, e eles fracassaram muito, assim nós da nova aliança temos que pôr a planta dos pés nesta terra prometida que é o Evangelho, explorar, viver esta verdade, iluminar os olhos do coração, enxergar, porque aonde eu pôr a planta do pé eu vou provar o que é verdade ou não, vou experimentar o que é verdade ou não. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha lá. Qual a suprema grandeza do seu poder para quem? Para conosco, para aqueles que acreditam. Então existe uma suprema grandeza do poder de Deus sobre aqueles que acreditam. Você acredita nisso? Existe um poder de Deus sobre a nossa vida, diário, constante, nos guardando, nos cercando, nos preservando, nos mantendo filhos de Deus. Agora você acredita? A questão é o seguinte: seus olhos já foram iluminados para isso, ou você não enxergou nada disso ainda? Porque quem enxergou entrou na terra, já está comendo leite e mel. Mas quem não, às vezes só está olhando, não consegue entender isso, está com a mente travada pela velharia de certas tradições do passado. Qual a suprema grandeza do seu poder? Poder para quem? Para com os que cremos, para aquele que acredita. Entenda lá. Segundo a eficácia do seu poder. Agora ele faz uma comparação desse poder, olha lá. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então está dizendo que esse poder que está sobre nós, que é por nós, é o mesmo poder usado por Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, trouxe ele de volta e o fez sentar nos lugares celestiais. É o mesmo poder que está sobre a igreja. A igreja não é um monte de gente desamparada à mercê do diabo, com medo do monte de coisa, escravizada, amedrontada, afetada, triste, né? Não, a igreja é alguém muito especial, são filhos, é a noiva de Cristo, separada, santificada, guardada pelo poder de Deus. Deus garante essa igreja. Essa é a verdade. A igreja não é um monte de coitado. Tem misericórdia, misericórdia. Só fica misericórdia porque não entra no evangelho, não conhece. A igreja não é um monte de coitado que o diabo está passando rasteiro em todo mundo. E todo culto eu tenho que falar: sai demônio, demônio, sai. Não, quem é de Deus já saiu o demônio. Acredita ou não? A questão é acreditar. Se eu não acredito, eu vou fazer? Vou viver fora do evangelho. Ainda que seja real na palavra, não é real na minha fé. Eu não tenho fé. Não estou pondo peso em você, mas quero que você entenda que eu vou orar por você por isso, como oro toda quarta-feira aqui. Então ele fala: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora presta atenção: acima de todo principado. Então Cristo sentou nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda autoridade. Você acredita nisso? Então ele está muito acima dos demônios, de macumba, de feitiço, de olho gordo, de seja lá o que for. Ele está acima de tudo, sentado ali. Está ou não está? Tá? Não está escrito aqui? Olha lá.
o fez assentar, olha, o qual exerceu-lhe em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade. Vai enumerando no versículo 21. Acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, a ressurreição de Cristo foi com tanto poder, ele foi posto numa posição de autoridade tão elevada, que é acima de tudo isso, ó, de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora olha lá 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés? Pôs ou não pôs? Agora você acredita? Você está com medo. A irmãzinha revelou que tem um demônio. Você está com medo. Você acredita? Você acredita nisso? Está aqui, ó. Acredita ou não? A questão é o seguinte: se eu acreditar, é vivo para mim. Se eu não acreditar, é uma letra morta. A fé é que mostra a realidade. Então, a gente vê uma igreja amedrontada, temerosa, porque essas coisas não são lidas e pregadas constantemente. Tem que ser explanado o evangelho constantemente. Constantemente. Agora, no capítulo 2, que é o capítulo seguinte, olha lá. E com relação a nós, versículo 5. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Como nós estávamos mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida. Já nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, espera um pouquinho. Se Cristo foi ressuscitado e posto nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, nome que se possa referir, agora ele está dizendo que nós fomos ressuscitados com Ele, estamos com Ele lá nos lugares celestiais. É verdade ou não é isso aqui? Agora, se você não tem revelação, você não está nem entendendo o que eu estou te dizendo. Se você tentar entender isso com a tua cabeça, é estranho. Como eu estou aqui, estou sentado lá ao mesmo tempo. Mas quando você tem revelação, que Paulo está pedindo, conceda isso, então você vai se ver real nessa situação. Essa é a nossa posição. É a posição da igreja, ressuscitada com Cristo, assentada com Ele nas regiões celestiais, acima de todo, vou ler de novo, ó, principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora você acredita nisso? É real para você isso? Você já entrou nessa dimensão? Você já entrou nessa terra prometida, já está provando? Você sabia que quando você come o mel, nada do mel é expelido do seu corpo? Ele é 100% aproveitável. O seu corpo aproveita 100% do mel, porque tudo que há nele, o teu corpo absorve, nada é expelido. Você sabia que o leite é uma das coisas mais puras que tem, não é? O leite. Por isso que ele fala leite, mel, duas coisas que fazem muito bem para o teu organismo. É um alimento excelente, que nada é expurgado quando você se alimenta com ele. Agora você já provou, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você já entrou nessa dimensão e já provou o mel? Já provou o leite? Você já entrou no descanso de Deus? Você já entrou e falou, Senhor, eu já entendi. Estou descansando em paz. Jesus já fez tudo por mim. Já fez tudo. Agora eu preciso, porque Paulo está orando, conceda a eles espírito de sabedoria e revelação. Porque Paulo sabia que, tudo isso aqui é Efésios que nós estamos te falando. Paulo sabia que muitos ainda não viam, não enxergavam.
não tinham compreendido. E quando a gente não compreende essas coisas, elas não são reais para nós. Elas não são vivas para nós. Você lê aqui, está escrito, mas eu estou meio fora de esquadro com isso, fora de sintonia. Eu tenho dificuldade de entender isso aqui, É porque ainda lá no seu espírito a coisa não abriu. Entende isso ou não? Vamos um pouquinho para frente? Vamos na segunda oração de Efésios. Segunda oração de Paulo. Capítulo 3 de Efésios. E Paulo vai falar da graça que salva. Ele vai dizer que a parede da inimizade foi removida por Cristo. De ambos os povos ele fez um. E depois vem outro peso no coração dele para orar de novo no versículo 14 do capítulo 3 de Efésios. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, aonde? No homem interior. Então Paulo vai fazer uma segunda oração. Conceda que sejais, dependendo da tradução, está corroborados, não é uma palavra difícil, né? Fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. Agora olha lá. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, como Cristo habita no meu coração? Pela fé, eu creio que Ele está em mim. Eu creio que o Espírito Santo está em mim, Ele habita pela fé. Esse fortalecimento com o poder do Espírito no homem interior está em mim, porque é pela fé, porque diz que Ele está em mim, então eu vou crendo, isso vive dentro de mim, isso se torna real, vai sendo revelado, Deus vai me pondo na posição que a palavra de Deus me mostra. Agora, se os olhos do meu coração não forem iluminados, o que vai acontecer? Você pode estar sentado aí, eu estou lendo isso para você. É difícil, a tua cabeça não compreende. Você está com dificuldade de aceitar isso que eu estou falando, porque os olhos do coração não foram iluminados. Então, a verdade da palavra de Deus, a verdade não é uma coisa que vem, que nem a chuva. Chua, transborda. Não. A verdade é uma coisinha crescente, você vai ouvindo a palavra, aquilo vai crescendo dentro de você, vai acrescentando. Deus vai tirando um enrosco da tua mente aqui, outro ali. No começo algumas verdades você acha estranho, mas conforme você vai ouvindo aquilo vai clareando, Deus vai limpando, renovando a mente, operando no seu espírito. Não dá para saber isso num tranco, não dá. Por isso a necessidade de estar em cima da palavra, de estudar a palavra, de trabalhar em cima da palavra, meditar. A coisa que os crentes menos querem, eles querem tudo rápido. Por isso que eles correm atrás das pessoas que vão resolver tudo em um minuto. É isso que eles querem. Mas para mim ser profundo na palavra é lento, a coisa é lenta. Eu vou crescendo por dentro, eu vou alcançando uma nova dimensão, eu vou enxergando, a mente vai sendo renovada. Tem um monte de crente com a mente velharia, aquela coisa velha do começo de 30 anos. Que não entendiam a verdade. Se tiverem líderes que já falavam da glória, não ensinaram nada, então eles estão travados no passado. Até remover esse lixão, demora anos, as coisas, se não se aplicar na palavra, às vezes se volta contra a verdade, porque não entende a verdade. Então a verdade ela é conhecida como lentamente, vai renovando a sua mente, estudando a palavra, orando, Deus vai abrindo o teu entendimento, você vai crescendo por dentro, o teu alcance interior da verdade vai crescendo, você vai enxergando, é uma coisa da vida inteira, não é coisa de um dia, de uma campanha, de um voto ou de um envelope, não é, meus irmãos. Então, sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Como que Ele vai habitar no meu coração? É pela fé. Eu acredito, você acredita que Ele está dentro de você? Mesmo quando você perdeu a paciência, mesmo quando você xingou o marido, ou o marido te xingou, Ele não saiu daí.
Mesmo quando vocês se irritaram, né? Só não joga o prato no chão, porque aí já vai exagerar, né? Mas dá vontade. Mas ele não saiu daí, de dentro de você. Não mudou. A palavra não se alterou. Deus sabe que você é capaz, pior que isso, você é que não sabe. Mas você é um salvo e Deus está habitando no seu coração. Você acredita que Cristo está dentro de você agora? Então quando você prega o Evangelho, é Cristo que prega. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, Ele que vai movimentando o corpo, fazendo a obra. Você acredita nisso? Então vamos para outro texto. Não, continua a leitura, não vamos não. Versículo 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então o que ele fala depois? Vou ler de novo. A fim de poder compreender com todos os santos, a igreja, os santos juntos, não uma questão de só individual, pessoal, mesquinho, juntos, a igreja, os irmãos, o corpo, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Sabe o que é ser tomados da plenitude de Deus? Para que a plenitude de Deus se preencha, te tome. Agora olha o que ele fala, depois disso é que ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? Como está na Bíblia, o seu poder que em nós opera, que opera em nós. Então, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais do que? Mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E qual instrumento que ele utiliza para fazer infinitamente mais? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Então existe um poder operando em nós. Eu não estou por aí procurando um poder imaginário, porque esse poder está na vida de todo aquele que é salvo, que crê, operando e pode fazer infinitamente mais. Aí o apóstolo inteiro fala a ele, olha lá: a ele seja a glória na igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Você aceita isso? Então vamos ler aqui. Eu tenho vários textos, vou pular alguns. Vamos lá para Colossenses agora. Colossenses capítulo número 2, nós vamos ler versículos 1 a 5. Colossenses 2, 1 a 5. Eu vou lendo enquanto você acha. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Dependendo da tradução, está de Deus, de Cristo. Eu gosto desse. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas ou raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé. Paulo está numa grande batalha aqui. Mas ele não está lutando contra demônio, ele não está lutando contra doença, ele não está lutando com nada pessoal dele. Você pode lutar contra tudo isso, mas não é essa luta que Paulo está tendo. Paulo está tendo uma batalha para que a igreja tenha entendimento, tenha revelação, tenha convicção da verdade. Então, o que aconteceu com os colossenses? Eles deixaram descentralizar o Cristo da fé deles e começaram alguns voltar para a lei, alguns serem dominados pelas pessoas que veem tudo, alguns começaram a fazer culto a anjos, alguns se tornaram gnósticos,
outros místicos, e a igreja perdeu o ponto central, que é Cristo, e foi invadida por uma mistura de coisas. Um sincretismo terrível. O que é o sincretismo? É deixar o culto limpo diante de Deus ser contaminada por prática pagãs. Por exemplo, nós adoramos a Deus no Espírito. Os evangélicos não acendem vela, os evangélicos não benzem nada, os evangélicos não têm imagem. No culto a Deus, você pode ver que no Velho Testamento todo, quando o povo invadiu uma cidade, a primeira coisa que Deus falava: não vão se envolver com os cultos dos deuses deles. Algumas cidades Deus mandava matar todo mundo, porque sabia que o povo ia se envolver com as mulheres e acabariam trazendo para o culto a Deus esse sincretismo, essa mistura de culto pagão. Então, não tem coisa orada no legítimo culto evangelho. Deus é adorado no Espírito. Não tem feitiçaria, não tem macumba, não tem santinho, não tem nada benzido, nada orado, nada ungido. Não tem. Mas o que você vê nos dias de hoje? O sincretismo entrou no culto da igreja. É um monte de coisa orada, é sal grosso, é gente de branco, é arruda que liberta, é banho, não sei o que, tudo isso na mídia. Isso é o sincretismo. Manchar o culto a Deus, transformar o culto puro numa coisa mística, misturada. Foi o que aconteceu com os colossenses. Misturou tudo lá. Hoje em dia você vê uma igreja misturada. Falava assim, quando eu comecei: o católico tem um santinho da Nossa Senhora. Lá, tem um tercinho, tem uma cruzinha benzida. Lá, tem água benta. Lá, dá pão de Santo Antônio. Lá, tá dando domingo de ramos, todo mundo com ramos para levar para casa para pôr na gaveta. É tudo idolatria, irmãos! Não era assim? Agora a igreja trouxe tudo isso para dentro. Só que virou gospel. Evangélico. Vocês estão entendendo isso ou não? Né? Agora não é mais medalhinha da Aparecida, é medalhinha da Vitória. Não é mais água benta, é a agorada do Rio Jordão. Não virou uma feitiçaria? Isso é o sincretismo. Trazer para dentro de um culto puro a Deus, que é no Espírito, esse monte de coisa misturada, e a igreja fica contaminada com isso. Aconteceu isso com os colossenses. Então Paulo está travando uma grande luta. Eles perderam o ponto central, Cristo e nada mais. Então o que Paulo está dizendo? Gostaria que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, a convicção da verdade. Eles precisam ter isso. E que mais? Olha lá. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? É Jesus Cristo. Agora olha lá. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então onde está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em Cristo. Então Paulo está travando uma batalha para tentar levar a verdade, limpar a mente deles, o coração deles do misticismo, do gnosticismo, do engano, para que eles possam compreender o mistério de Deus. E quem é o mistério de Deus? É Jesus Cristo. Você entende isso? Deus que se fez homem, e o verbo se fez carne, assumiu um corpo humano. Ele era Deus e se encarnou, apareceu como um homem. Isso é um mistério. Não nasceu de uma virgem. Isso é um mistério. Como é que eu vou compreender um negócio desse? E foi para a cruz. O homem, Deus, foi para a cruz e resolveu todos os problemas. Não, isso é um mistério. Como é que eu vou crer e entender isso? Então Paulo está orando numa batalha ferrenha, para que a mente deles tenham a verdade, eles tenham a forte convicção que o entendimento traz, para que eles possam compreender o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? É Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o nosso Salvador.
já nos salvou. O que é ser salvo? É ser tirado da condenação eterna, tirado da destruição, tirado do perigo, do apodrecimento, das mãos do diabo. Por fim ele vai herdar uma vida eterna. Isso que é ser salvo. O meu Salvador é vivo. Se eu falo que ele me salvou, essas coisas se cumpriram na minha vida. Eu não abro mão dessa verdade. A pessoa fala que ele é o Salvador, mas está na mão do diabo. Que Salvador fracassado é esse? Não sabe, né? E por fim eu vou herdar a vida eterna. Meu Salvador é vivo, poderoso, já me salvou, já estou nas mãos dele e por fim vou herdar a vida eterna. Está comigo o tempo todo. Aquele que me ama guarda a minha palavra, meu Pai amará. Viremos para ele e faremos nele morar. Cristo está em mim, Cristo está no coração de todo aquele que acredita. João disse, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora você crê? O maior está dentro de nós, você crê? Quem é o diabo para tocar naquele que o maior está dentro? Mas se você acredita que ele toca, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Você não entrou no Evangelho ainda. Não entrou no Evangelho ainda. Aceita isso? Vamos mais um pouquinho, olha lá. Continua a leitura. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Olha lá, nele radicar. Tudo é Jesus. Queridos, não se iluda com super-homens. Não se iluda com promoções de igreja que vão distribuir coisa orada, que vai mudar a tua vida, que subiu no monte, que consagrou não sei o quê, que tem um poder naquele pano. E se você levar o pano para casa... Tem gente aqui que já fez tudo isso, não resolveu nada. Você regrediu. Regrediu. Isso não é o Evangelho, meus irmãos. Não é Evangelho. Não é Evangelho. Isso é o sincretismo, a mistura que entrou na igreja. Então olha lá, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, o que eu tenho que fazer? Assim andai nele, ó, nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, como fosses instruídos, crescendo em ações de graça. Então quanto mais eu me firmo em Cristo, a graça viva de Deus, ela vai agindo na minha vida e as ações da graça, eu vou crescendo, a graça vai me rodeando, me levando, me mostrando a verdade, me protegendo, as ações de graça vão crescendo na minha vida. Quanto mais eu estou agarrado, e eu estou agarrado nele, eu não estou agarrado em nenhuma outra coisa a não ser Jesus Cristo, nem nenhuma outra coisa, e fico arrepiado quando vejo homens e mulheres agarrados em pessoas, em coisas inanimadas, acreditando na mentira, e falam que conhece a verdade, não conhece. Estou agarrado nele, para sempre, ninguém me tira dele. Aí viu o diabo. Estou agarrado nele. Aí vem lá o olho gordo, vai ficar vesgo. Vai olhar para lá. Eu estou agarrado nele. Estou ou não estou? Está passando lá mal macumbão. Estou nem aí. Estou agarrado nele. Hoje mesmo estava passando lugar uma macumba. Eu falei, coitada dessa, Deus abençoe essa gente. Eles sejam libertos. Você entende que Cristo é poderoso. Você fala que Cristo é poderoso e não crê. Deus é grande, é poderoso. Acredita que Ele é? Agarrado nele, Ele está em mim e eu nele. E ninguém separa isso. Então ande tranquilo, seguro, fortalecido. Olha lá. Aí ele fala, ele orienta no versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha fazer presa sua, ou ninguém venha vos enredar com filosofia, sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então o que é isso? Cuidado, que ninguém venha prender você na rede como o peixe fica preso, ou venha fazer presa sua, alguém que venha te dominar, te controlar em nome de Deus, manipular a tua vida, fazer você de massa de manobra. Com o quê? Com as sutilezas, com as filosofias, com as tradições do mundo, não segundo Cristo. Aí depois ele fala, olha lá, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus pleno. Então, tudo que quer me tirar dele, acrescentar qualquer coisinha, não vem de Deus, vem do homem.
porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha lá. Nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vocês que em outra hora, vocês estavam mortos nas transgressões, pela incircuncisão da carne, agora ele deu vida para vocês. Vocês têm vida juntamente com ele, perdoou todos os pecados. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra você, era prejudicial, ele removeu tudo isso inteiramente, encravou na cruz. E o diabo, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele fez tudo isso. Agora eu acredito, eu vivo isso, a minha fé está nisso. Isso aqui é verdade, isso aqui não é mentira, é verdade. Ele fez e acabou. Agora, se os olhos do meu coração não forem iluminados, Paulo estava orando, aquele apóstolo orando, Deus, a sede do coração dele era que o povo entendesse essas coisas. Isso era a sede do coração dele. Conceda a eles espírito de sabedoria, de revelação. Ilumina os olhos do coração lá dentro, para que eles possam ver o que é ser um chamado de Deus, o que é ser um crente, ser um filho. Que poder opera na vida de um desses. Você aceita isso ou não? Vamos terminar lendo Efésios. Eu tenho 5 minutos. Quero que os músicos venham aqui, nós vamos cantar aquele lá. Redenção, santificação, aquele que nós cantamos no começo. Mas volta lá para Efésios, na oração. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda no seu entendimento, no espírito do vosso entendimento, sabedoria e revelação em que? No pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos, ainda sentado à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja somos nós, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Ó Deus querido, este é o último culto deste ano, Senhor. Eu quero te agradecer pela igreja, te agradecer por todas as pessoas que entraram por aquela porta, desde a criancinha que mama até o mais idoso. Obrigado, obrigado por cada um, Senhor, pelas crianças, pelos idosos, pelos mais novos, pelos mais velhos, Senhor. Obrigado pelas lutas que nós passamos este ano. Tivemos que mudar, tivemos apertos financeiros, tivemos em grandes conflitos, mas de todos o Senhor nos guardou. O Senhor nos trouxe para este lugar bom, um lugar limpo, Senhor. Obrigado por todas as pessoas que se esforçaram, que mutuamente se ajudaram, por todos os que limparam a igreja, por todos que cantaram, que tocaram, que ensinaram as crianças, por aqueles que se achegaram mais a nós. Obrigado por todos, Senhor.
todos são movidos pelo Teu Espírito. Obrigado por todas as pessoas generosas, que foram dizimistas, ofertantes, que cumpriram, Senhor, a fé do coração delas e proporcionaram que nós pagássemos todos os compromissos da igreja, Senhor. Obrigado por cada pessoa generosa, que entende a obra de Deus, sem ninguém querer explorar nada, sem fazer campanha de envelope, sem fazer nada. Por cada pessoa generosa, que é fiel no dízimo e na oferta, não porque é obrigada, porque é generosa mesmo. Obrigado por todos, Senhor. Obrigado pelos conflitos que tivemos em algumas áreas da igreja, pelas dificuldades. Obrigado por tudo. Obrigado, obrigado. Em tudo dai graças. Obrigado por nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Pai, como eu orei o ano inteirinho em favor deste povo, eu quero orar de novo junto com os meus irmãos. Eu sei que alguns têm vários tipos de necessidades, mas eu sei que o Senhor supre, o Senhor pode realizar milagres extraordinários na vida dessa gente. Eu creio nisso, Senhor. Não precisamos nos matar de gritar, só precisamos acreditar, porque às vezes muita gente que grita não crê, Senhor. Só grita, porque faz bem, mas nós acreditamos. Isso é que importa. Que eu quero pedir em favor de toda a igreja é a mesma oração que Paulo fez, que o Senhor conceda dentro deles. Ó Senhor maravilhoso, glorioso, Deus da verdade, conceda, Senhor, no espírito deles, no coração deles, a revelação, espírito de sabedoria e revelação. Conceda que eles venham ter um pleno conhecimento de Deus, que a revelação da nova aliança, da verdade selada, não com sangue de animais do Velho Testamento, mas com sangue puro de Jesus Cristo, que essas verdades venham se tornar vivas no coração deles, reais no coração deles, que venham queimar no coração deles, arder no coração deles, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: quando vocês conhecerem a verdade, conhecer a verdade conhecida vos libertará, a verdade conhecida vos libertará. Se abençoe toda a igreja. Eu sei que tem alguns que não entendem, Senhor, tem dificuldades enormes, não consegue sair do caramujo, não consegue sair das emoções, estão enclausurados nos seus próprios sentimentos. Mas eu sei que a Tua graça vai além de tudo, Senhor. O Senhor pode tirá-los daí, porque na cruz já aconteceu isso, eles só precisam ver. Senhor, eu declaro a bênção sobre todos, Senhor. Que tenhamos um 2013 com muita revelação da verdade. Que cada um entre na terra prometida pela fé, experimente o leite e o mel, o alimento puro, Senhor. Eu creio que a resposta vem. Eu não estou orando no vazio, eu não estou fazendo um teatro aqui. Eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor ouve cada um que crê, ouve mesmo, não é brincadeira, é verdade, Senhor. Obrigado, a resposta vem. Vamos aplaudir Jesus, vem forte, aleluia, Jesus. Amém. Agora, crê somente, só isso. Fala para o teu irmão, meu irmão, feliz ano novo, meu irmão. Feliz ano novo, meu irmão, minha irmã. Deus te deu um 2013 com os olhos iluminados. Feliz ano novo. Deus te abençoe. Abençoe a todos.